22 de junho, 1941, Segunda Guerra Mundial. O exército nazista e seus aliados do eixo iniciam a invasão da União Soviética, conhecido como Operação Barbarossa. Por vários meses, os nazistas conseguem avançar milhares de quilômetros, eliminando e capturando milhões de soldados e civis soviéticos despreparados para o súbito e avanço rápido das colunas alemãs que implementavam as táticas da Guerra Relâmpago. Chegando a poucos quilômetros da capital Moscou, o avanço alemão estagna com o inverno e a retomada da iniciativa russa, mas reforços seriam necessários se os soviéticos pretenderem levar a guerra de volta aos perversos invasores. Esses reforços viriam das reservas militares localizadas no extremo leste da Rússia e da Sibéria, onde por meses foi montado um grande exército de contra-ataque que foi realizado e viria pouco a pouco a expulsar os invasores de seu território e levar a guerra ao inimigo, finalizando com a captura de Berlim em maio de 1945, terminando a guerra na Europa. Ou pelo menos assim contam os livros de história. Será que há algo não contado dessa história que não sabemos? A resposta é: com certeza! Todo o reforço siberiano demorou muito para se juntar à guerra, e é muito estranho considerando a emergência da situação, quase como se tivessem sido impedidos por algo para chegarem mais rápido. E para confirmar essas suspeitas... Sim, seus olhos não estão pregando uma peça. É um marciano na foto, recuperado dos arquivos secretos de Moscou. A verdade é que durante a invasão nazista, uma outra guerra de caráter secreto e interplanetário ocorria nas cidades siberianas, uma invasão marciana. Mas claro, se uma informação do tipo vazasse para o povo russo, era certeza que haveria um pânico generalizado, que já enfrentava uma invasão militar nazista e seria impossível uma organização da defesa da nação contra os invasores, e a mãe Rússia sucumbiria aos seus pés. Essa é a história que vocês jamais encontrarão nos livros de história, muito menos nesses que são especializados nas histórias secretas da Segunda Guerra Mundial, pois os governos escondem essas informações, e isso é mais uma prova de que eles estão escondendo sim alguma coisa sobre os marcianos, principalmente os russos, que devem estar em conluio com outro planeta para ter acesso a tecnologias jamais vistas. Porém, algumas pessoas dispostas a dar luz a essa guerra secreta contaram a história desse conflito disfarçado em um jogo de estratégia em tempo real, chamado Stalin vs Martians. Então está na hora de mostrar os fatos para o público que acompanha as teorias de conspiração, sempre buscando a verdade nesses sites alternativos que têm sempre dificuldade de mostrar provas concretas, visto que a culpa é sempre dos governos. E aqui vou mostrar que isso é fato. Considerando que eu sempre fui um adepto do jogo de estratégia, eu até estranho o fato de eu nunca ter trazido um jogo do gênero aqui, ainda mais com esse assunto muito sério que é uma invasão secreta marciana. Então se prepare para o vídeo mais comunista que você vai ver nesse canal. Por favor, todos de pé para o hino nacional. Política, quando toca o hino nacional da Rússia, todo mundo para ouvir. Não é à toa que é a música de vitória da Rússia no Call of Duty World at War. O hino por completo é tocado nessa cutscene inicial. Uma pena que não há um jogo de imagens patrióticos, ficando apenas a bandeira da antiga União Soviética de fundo. Perderam a oportunidade de fazer um jogo de fotogramas ou vídeos do Exército Vermelho marchando gloriosamente contra nossos inimigos, no caso, os marcianos. Após a música, os desenvolvedores do game aparecem, onde nenhum deles é de grande relevância para serem mencionados profundamente, como por exemplo a Mesmer Games, que só tem esse game e um tal jogo chamado Legion no repertório. E chegamos ao menu inicial com o nome completo do jogo, Stalin vs Marcianos, as páginas desconhecidas da Segunda Guerra Mundial, edição Jogo do Ano. Vamos direto ao jogo sem enrolar, a mãe Rússia precisa da gente. Chegamos à instrução da primeira missão. Camarada comandante, um grande fardo cai em seus ombros. Você vai liderar a operação secreta para salvar a mãe Rússia e toda a Terra.
De acordo com nossa inteligência, a Sibéria está sob ataque por invasores extraterrestres de descendência presumidamente marciana. Não só o povo soviético está em grande perigo, mas a população de todo o mundo. Esta operação com o codinome Saturno estará em meu comando pessoal, assim como as nossas mais urgentes lutas. Infelizmente, agora não posso aparecer pessoalmente ao fronte de batalha. Será um tempo difícil para a Mãe Pátria, pois como você sabe, estamos em um profundo combate com os invasores nazistas. De qualquer maneira, irei providenciá-lo com plano geral para a operação e supervisionarei seus esforços. O destino de milhões e milhões de nossos compatriotas está com você. Siga os testamentos da teoria marxista-leninista. Saudações, Stalin. Pode deixar, camarada Stalin. Nós iremos mostrar para esses falsos vermelhinhos quem são os verdadeiros tolos da história. As nossas máquinas já estão trabalhando a todo vapor para produzir as armas necessárias para essa empreitada. E nós devemos ressaltar como eles são verdadeiros tolos, pois entre todas as nações do mundo que poderiam escolher para invadir, escolhe a nação que é tão implacável, mas tão implacável, que é capaz de matar milhões do seu próprio povo só para desenvolver a indústria nacional. Então vamos ser o mais truculentos possíveis contra os nossos invasores, e aqueles que sobreviverem a isso, vamos fazê-los visitar permanentemente o nosso ponto favorito turístico para aqueles que causam mal à Mãe Pátria, que são os nossos gulags bem geladinhos. O jogo carrega com o jogo dos 7 erros na tela para passar o tempo, e logo estamos no campo de batalha tendo que sobreviver a um assalto dos marcianos. Que diabos são esses sons? Por acaso os alienígenas têm o Michael Jackson como grito de guerra? Assim como os japoneses têm o Banzai? Por acaso esse é o som de ataque dos ETs? Se é, gostaria de entender o que estão fazendo, pois não dá para ver nada à distância. Estariam batendo como naqueles filmes de Kung Fu, onde o grito é o anúncio para um soco ou chute? De qualquer modo, se a primeira impressão de combate no jogo é essa sonoplastia minimamente peculiar, já estou com medo do que terei que ouvir depois, pois além disso, a trilha sonora é a coisa mais inapropriada possível para um jogo de guerra. Checa só! Ele é tipo uma música pop instrumental, que parece existir apenas para falar que é um jogo zoeiro. Porém, em nada acrescenta ao humor desse game, que parece querer tirar uma sátira do comunismo, ou seja lá do que eles acham estar tirando sarro. Só fica claro que estão zoando o sotaque russo quando ordenamos às unidades, como você deve ter ouvido de todas as maneiras possíveis, alguns dos clichês mais óbvios sobre a truculência do regime, saudando o comunismo, falando em russo, ou simplesmente coisas sem sentido. Como assim? Não entendi. Essa é a única parte que percebo uma sátira, mesmo que manjado, tirando a trilha sonora inapropriada. O jogo é de estratégia, mas infelizmente, principalmente pessoalmente no meu caso, não há construção de base ou coleta de recursos, sendo necessário para conseguir mais unidades ter que catar dinheiro dos inimigos que morrem, entre outros itens, para poder recrutar unidades na barra de reforços, onde aparecem instantaneamente quando selecionada a unidade no lugar demarcado pela estrela vermelha. Podemos recrutar desde soldados comuns até tanques e artilharias de vários tipos. No caso, por ser o começo do jogo, só posso recrutar soldados e o tanque leve BT-7. Acho estranho o fato de não ter que esperar a construção de unidades como é um típico jogo do gênero, pois assim não precisa se preocupar tanto se vai perder várias unidades de uma vez, visto que os reforços vêm de maneira imediata, dispensando quase sempre a estratégia conservadora quando necessária. Aliás, vale a dica de nunca gastar grana em infantaria, eles são inúteis de tão ruins, visto que vários podem morrer com um único tiro de um equivalente marciano de um tanque, apenas servindo de bucho de canhão mesmo, ou no caso, bucho de... Olha, por mais que o jogo queira ser zoado, se você não vai investir em trazer satisfação de destruição numa guerra, pode ter certeza que a jogatina do game vai encher o saco rapidamente. Checa só a sonoplastia de como é uma das várias batalhas que você enfrenta nesse game.
apesar dos tanques terem som de tiro de canhão aceitável, os ETs cabeçudos que vêm diretamente do Toy Story e que são eternamente gratos por passarem vergonha nesse game, fazem esse som irritante de independentemente do tipo de disparo usado, assim como esses genéricos do jogo Pikmin. E se não bastasse, a música inapropriada de fundo que não dá desânimo, mas também muito menos empolgação, fica de intruso no jogo, com a sensação de como se estivesse ouvindo música do vizinho ao lado que pôs o rádio nas alturas. Eu posso não entender muito de como fazer uma sátira de alguma coisa, mas simplesmente inserir trilhas aleatórias que não combinam com o que acontece não faz algo ser automaticamente engraçado. Só mostra mesmo a falta de bom senso dos desenvolvedores. Falando das mecânicas do jogo, além de comprar unidades como reforço instantâneo com dinheiro pego dos inimigos, você pode pegar também poder de fogo a mais para a unidade que coletar o item, armadura extra, recuperar a vida ou aumentar a velocidade dele, e isso pode fazer suas unidades muito poderosas, fazendo as missões serem uma brisa de tão rápido que você irá passar pelos mapas matando inimigos conforme cumpre os objetivos. E os objetivos são bem simples e quase não variam durante o jogo todo. Simplesmente se resumem em ir a algum lugar, matar todos os marcianos de uma área ou cidade, ou proteger uma vila de ser invadida. E assim se segue até o fim. A campanha se divide em 12 missões e garanto que, apesar de existir unidades diferenciadas, não haverá muita variação na maneira de jogar. Ao completar a primeira fase, Stalin nos congratula com uma mensagem que infelizmente não posso dar Ctrl+C e Ctrl+V para jogar no Google Tradutor para descobrir, então vou assumir que é uma mensagem de felicitação, se não for uma zoeira dos desenvolvedores. Então seguimos para a missão 2, carregamento e... Para! Olha só! Uma evidência histórica secreta colocada no game. Os marcianos capturados sofriam nas mãos dos soldados russos, assim como os nazistas em um ato de vingança pela invasão. Se bem que na fotografia fica mais claro que os marcianos são um exército de imitações alienígenas fajutas de Zé Gotinhas. E você achando que o camarada Stalin estava demorando muito para responder apropriadamente à invasão nazista da Rússia? Isso é só uma história de fachada de que ele era um impotente líder inicialmente, porque na verdade ele estava gastando seu precioso tempo planejando as contramedidas necessárias para deter a invasão marciana lá da Sibéria. Seguindo a missão 2, é basicamente mais do mesmo, só que com unidades novas como essa artilharia para nosso lado e esses elefantes azuis para os marcianos. Poxa, os marcianos parecem que só conhecem essa sílaba na linguagem deles. São capazes de terraformar o planeta, mas não de emitir um som diferente. Conforme vou liberando a Sibéria nessas primeiras missões, vou notando como o jogo é ainda mais enjoativo do que falei. Além do fato da sonoplastia não ajudar, a falta de bases para destruir ou defender faz com que não exista destruição de cenários. Sabe o que é muito comum em jogos de guerra normalmente? Destruição! Porém, é o que menos tem nesse jogo. Combates urbanos ocorrem de maneira ferrenha e são frequentes, porém os prédios que existem não fornecem vantagem estratégica alguma. Só existem como paredes para suas unidades e nada mais. Não tem como usá-los como benefício próprio, como acontece em Red Alert 2, onde podemos abrigar soldados dentro para atirar nos inimigos com proteção extra. Isso faz com que a tomada de cidades não tenha propósito algum, exceto para cumprir os objetivos que o jogo manda fazer para poder passar de fase. Pela missão 4 é que começa a ter algo diferente. Baseado em lendas loucas da Sibéria, os marcianos estão correndo atrás de uma força energética que permite usar a mágica vermelha. O quê? Nós, os russos, devemos capturar os altares, pois assim impediremos eles de ter acesso a criaturas gigantes como a grande e poderosa lagarta. Até Stalin recomenda sacrificar batalhões penais para conseguir atingir o objetivo, que são aqueles batalhões compostos de soldados condenados por crimes desde deserção, desacato ou outros crimes, ou pelo menos por crimes que eles acham que eles cometeram. A gente captura cada um dos altares na base da Porradovsky, onde finalmente temos visão da lagarta que não faz absolutamente nada, nem sequer atropela minhas unidades como os tanques fazem contra os ETs.
Como ele é invulnerável a tanques, após a captura do último altar, 3 bichos gigantes, como a instrução inicial da missão disse, fica em nosso controle e podemos usá-los para matar esse bichão no confronto mais lento e broxante de todos os tempos. My name is Ivan, I like you. No way to smack it. I worship Ai, caceta, essa luta de chefe é tão enfadonha e entediante quanto a do Indiana Jones contra o índio no trem. Até a briga do Capitão Kirk contra o Gorn é mais empolgante de assistir. E finalmente o bicho é morto e a missão completa, prosseguindo. Hã? Intervalo, Stalin executado por Fire Lake, com participação de Alexander Zimas Sherbakov? Por acaso é um videoclipe? Eita, nós! É realmente um videoclipe musical e do tipo tão bizarro que facilmente poderia entrar no quadro do Marcos Mion dos piores videoclipes do mundo. Só não entendo por que os marcianos estão tão em evidência aqui, considerando a surra que levaram nas 4 primeiras missões. Olha só, estão até destruindo tanques com pistolinhas, o que não ocorre no jogo. Camarada Stalin, não deixa isso barato não, mostra para eles o que é fritação. Caraca! O Stalin atendeu nossa prece! Então vamos dar uma forcinha e entrar junto nessa! Nossa, toda a chatice que eu passei jogando essa porcaria foi embora graças a esse levantamento moral. Quando o Stalin não nos motiva nos ameaçando mandar para gulags ou execuções, com certeza sabe nos motivar trazendo um sorriso no rosto e se requebrando todo. A partir da 5ª missão, saímos da Sibéria libertada, sendo promovido a comandante xamã ortodoxo. E devemos destruir alienígenas verdes que sugam o petróleo dos campos petrolíferos. E é urgente, senão os tanques ficarão sem combustível, acontecerá a hiperinflação, a economia irá decair, o fundo de estabilização nunca ocorrerá e nosso povo irá comer um ao outro como acontece nos países imperialistas. E claro, é assinado pelo próprio Tio Joe? Poxa, ele reconhece esse apelido dado a ele pelo Churchill e Roosevelt? Ok, e lá vamos detonar mais alguns ETs intrusores. Nossa, já imaginou se as guerras da vida real fossem assim? Com essa sonoplastia embaraçosa? Que circo seria testemunhar essas batalhas? Os discos voadores ladrões de petróleo e gás são destruídos e a missão concluída. A próxima, iremos fazer o grande expurgo dos ETs, assim como foi nos anos 30. Conforme as missões passam, inimigos novos aparecem assim como os tanques soviéticos, mas basicamente tudo se resume a uma unidade mais forte, havendo pouquíssima motivação para variar a composição das unidades. É sempre fácil fazer uma varredura dos inimigos desde que mantenha suas forças unidas, requerendo basicamente zero estratégia quase o jogo todo. Na missão 8, devemos matar uma gigante gosma inteligente que ameaça a mãe Rússia, e para isso será necessário um poder especial chamado Inevitabilidade Histórica, uma habilidade que custa 650 de dinheiro para adquirir, seja lá o que isso for. Então tudo que é preciso fazer é matar gente o suficiente para juntar o dinheiro necessário para pegar o especial e poder eliminar essa gosma que parece a versão alienígena do Pokémon Dicto, que é invulnerável aos nossos soldados. Consegui a grana, vamos ver o que diabos isso faz. Ué, esse especial faz o quê? Porra nenhuma. Será que bugou? Como pode gastar uma baita grana que vale muito mais que qualquer tanque pesado e nada acontecer? Mas o tosco é que esse é outro ser gigante que não ataca ninguém. Então tento de novo, compro a habilidade. Ué, missão completa? Assim no instantâneo? Sem a animação de morte do inimigo que era o objetivo da fase? Então por que diabos nada aconteceu quando comprei a habilidade na primeira vez? Rapaz, isso eu não sei não.
Melhor você perguntar lá no Posto Piranga. Outro intervalo? O que esse jogo pensa que é? A MTV para passar outro videoclipe musical? Dessa vez é a banda ANJ que toca. Nesse caso, em vez de animações 3D fajutas, são pessoas de verdade atuando em fundos verdes, onde zumbis atacam? Ué, será que os compositores do clipe foram mal informados que é sobre invasão marciana e não apocalipse zumbi? Infelizmente esse rock da pesada não contém o Stalin dançarino para inspirar as tropas que estão tendo um enorme trabalho expulsando os falsos vermelhinhos do território russo, mas... bem, pelo menos tem as belíssimas mulheres para tentar compensar a ausência do grande líder que não pode comparecer à celebração da vitória. Já celebramos, agora vamos prosseguir antes que elas fiquem animadas demais. Na nona missão, devemos escoltar um brilhante cientista que curiosamente faz as suas pesquisas num gulag para um portal que os marcianos possuem, provavelmente usado para realizar a invasão da mãe pátria, e devemos levá-lo para conseguir levar a luta no território inimigo, assinado seu deus Stalin. Nada de especial na missão, exceto que o cientista que devo escoltar é lerdo que nem uma lesma. Ele parece caminhar de boa como se tivesse em tempos de paz. Chegando no portal após muita treta, passamos para a fase 10. Estou feliz em informá-lo que você é o primeiro homem a pisar em Marte, então te promovi para comandante ortodoxo Xamã Gagarin. Uau! Como diabos a gente faz para financiar roupas de astronauta para toda essa gente que vai invadir Marte? Na verdade, não há necessidade, pois pelo visto há oxigênio à vontade para os nossos soldados, além de uma recepção baita calorosa logo no começo da missão, já mostrando como é traiçoeiro invadir fundo em território inimigo. Nesse caso, vale mencionar as artilharias Katyusha, os famosos lança-foguetes russos que tanto aterrorizaram os nazistas, dessa vez com os marcianos sentindo na pele seu poder de fogo abusivo. Realmente a única unidade que vale a pena fazer, além dos usuais blindados T-34. A partir daqui, o jogo aparenta e apenas aparenta que vai ter dificuldade bem elevada, visto que enfrentamos uma quantidade bem maior de inimigos, o que é lógico, visto que estamos em Marte. Porém, o jogo continua fácil, graças aos tanques que são ótimos destruidores de qualquer unidade, e principalmente esses foguetes Katyusha, que destroçam os inimigos a longa distância, facilitando algo que já era fácil desde o início. É até difícil fracassar no jogo jogando normalmente. Nós destruímos o quartel-general e na missão 11, Stalin nos providencia a tecnologia do Portal do Tempo. Como o nosso líder tem acesso a tal tecnologia, é de se coçar a cabeça e devemos defendê-lo até que o reforço do futuro chegue e destrua o portal inimigo. Após muita guerra interplanetária, o reforço do futuro chega e ele é o tanque mamute do Command Conquer? Dificilmente diria que é uma arma do futuro, exceto pelo fato de possuir 2 canhões. Enfim, de qualquer modo, os marcianos tomam um couro das hordas soviéticas, mesmo lutando em casa. Missão terminada e chegamos ao último reduto inimigo, mas não antes de mais um intervalo. Ginásticas soviéticas é o melhor. Camarada comandante, nossa vitória está próxima. Nós estamos na iminência da batalha final, então está na hora de sair e fazer alguns exercícios. Exercícios? Mas camarada Stalin, o nosso exercício constante de mirar a arma contra o inimigo e destruí-los não é o suficiente para cumprir os objetivos? Agora que notei! A gente passa tanto tempo aqui sentado comandando as tropas que a gente esquece de cumprir a cota de ginásticas para manter a boa forma. E o Stalin aqui já se preveniu e me colocou um programa de ginásticas do Paulo Cintura. Então vamos lá! Atenção, juventude! Tome essa atitude! Venha para a geração saúde! Levantando e malhando! Comigo! Aqui! 1, 2, 3! Saúde é o que interessa! O resto não tem pressa! Saúde é o que interessa! O resto não tem pressa! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah! Ufa! Realmente Stalin estava
estava certo em programar esses exercícios, pois nos mantendo sempre em boa forma, estaremos sempre dispostos a enfrentar o inimigo até na batalha final, onde a gente deveria estar cansado. Então vamos para a luta, camaradas! Após 7 minutos de exercício, chegamos na missão 12, a Fúria de Stalin. Comandante, sou eu, Stalin. Estou agora na órbita de Marte e estou preparando para pousar e te ajudá-lo com aquele alien maldito que está controlando as forças inimigas. Assegure minha zona de pouso ou eles vão desabilitá-lo e ficarei preso no dispositivo de teletransporte. Quando eu chegar, nós iremos atacar e aniquilar o inimigo. Te vejo logo, seu mestre da guerra, Stalin. Ok, então vamos lá. Opa! Cacildas! O comandante dos exércitos marcianos é o Hitler versão alienígena. Esse confronto vai ser a batalha do século, ou melhor, a batalha do milênio, que superará Davi e Golias. Então iniciamos com uma defesa de posição, à espera do camarada Stalin, e não vai ser nenhum exército de zegotinhas coloridos que vai impedir o avanço do verdadeiro vermelho sobre Marte. Porém, nem precisamos nos defender por 2 minutos que nosso grande líder, e realmente grande líder, aparece em campo. Será que ele tomou a versão reversa da pílula de nanicolina do Chapolin? De qualquer modo, o nosso líder é imparável. Ele quase não toma dano de todos os inimigos que tentam impedir seu avanço. E quem tenta travá-lo em seu caminho, toma ondas de choque tão fortes quanto os de Dragon Ball Z. E falando nisso... olha lá! É o Hitler de Marte! Hora de terminar essa guerra e espalhar a verdadeira onda vermelha em Marte. E é vitória de Joseph Stalin! E nada melhor que comemorar com a dança de vitória nos créditos finais. Eu só trocaria a trilha sonora, que não está apropriado para a animação da dança. Vou tocar uma que é bem mais clássica e impactante. E assim terminamos a jornada contra os falsos vermelhinhos na Terra Vermelha da Mãe Rússia. E o jogo é um porre, devo dizer. Serei sincero, apesar da zoeira toda, é curto, com não mais que 3 horas de duração, em 12 missões facílimas de terminar. A falta de estratégia em um jogo de estratégia torna o jogo sem propósito em sua proposta mais básica. Em momento algum, precisei fazer uma ofensiva diferenciada para obter alguma vantagem. Simplesmente pegava todo mundo disponível e atacava com toda a força, conseguindo vitória. Provavelmente isso é pela falta de variedade de unidades. Só temos basicamente as infantarias, os tanques, onde um é mais forte, mais rápido ou lento conforme seu peso, e é só. Por não ter construção de bases, não há necessidade ou preocupação de atacar e defender territórios estratégicos ao mesmo tempo. Não há vantagens em posicionar tropas em terrenos mais altos ou prédios para tirar proveito tático, não há unidades aéreas para dar dinâmica nas lutas e muito menos há uma inteligência artificial que preste. O jogo quer ser uma sátira, mas ele acha que para ser engraçado, é só simplesmente adicionar músicas inapropriadas durante a ação, inserir uma fala ou outra sem sentido, som sem nexo e Stalin dançando, que acha que vai ser a obra-prima da comédia pastelão. Não há tiradas bem sacadas com o contexto que o jogo se passa. Há apenas breves menções históricas para tentar fazer piadas que fariam o casal B chorar com gulags, mortes da ditadura de Stalin, mas sem tempero no humor. O curioso é que a empresa tentou fazer um Kickstarter para Stalin vs Martians 3. Sim, o 3, apesar de não existir menção do suposto segundo jogo na internet.
Seria um jogo com visual aparentemente bem mais aprimorado, mas obviamente a má fama do jogo original não fez nem sair dos 5% iniciais do objetivo intencionado de arrecadação, por mais promessas que fossem feitas em caso de grandes doações. O jogo não é engraçado como sátira, não é divertido como videogame e fracassa em seguir conceitos básicos de um jogo de estratégia em tempo real. Enfim, tira a nota vermelha. E que curioso o plano de Hitler, não é? Ele surpreendeu a Europa em fazer o Tratado Molotov-Ribbentrop com a União Soviética, dois completos opostos políticos pouco antes de invadir a Polônia para ter o passe livre para tentar dominar todo o continente europeu, e se vira contra seu suposto maior aliado econômico só porque falhou de dominar a Inglaterra no mano a mano. E pensar no mico que o Hitler teve que pagar em mais uma cláusula secreta dos arquivos secretos de Moscou que consegui desenterrar, onde para conseguir assinar o tratado, ele teve que se sujeitar a se encaixaçar e dançar com os camaradas, filmando o ato como uma prova de seu comprometimento. E eu termino essa análise com um vídeo desse momento grotesco da Segunda Guerra Mundial. Todo partido cachaceiro comunista é o partido cachaceiro comunista. Nosso bagulho é fazer a revolução. Foi-se martelo e com o copo na mão. Vermelha é nossa bandeira e o nosso coração. É o partido cachaceiro comunista. Todo partido cachaceiro comunista. Karl Marx, o gênio, escreveu o Capital. Lenin na Rússia e na China tem o mal. E o Che Guevara em Cuba toca Internacional.